Oi, gente, esse vídeo já vai começar com um aviso. Vai ter spoiler da série O Cavaleiro dos Sete Reinos nesse vídeo, tá bom? Então, se você não quer saber o que vai acontecer, já para por aqui, qualquer coisa assiste depois. Ou então, se você não tem condição de pagar um serviço de streaming para poder assistir a série, ou não tem condição de comprar o livro, continua aqui que você vai saber da história toda. O livro, O Cavaleiro dos Sete Reinos, se divide em 3 novelas, que são histórias curtinhas sobre o Duncan e o Egg. Primeiro, eu vou falar da história que já está sendo retratada na série. Vou falar sobre as mudanças que teve nela. Vou dar o spoiler do último episódio, claro. E também vou falar para vocês, sobre o segredinho do Duncan, que não foi tão bem explorado nesses episódios. Não sei se vai ser mais explorado ao longo da série. Mas já nesse início de livro, pelo menos fica bem claro. Olha, eu preciso dizer que a série está sendo bem fiel ao livro na medida do possível. Até mesmo os diálogos são extremamente parecidos e até idênticos aos que estão ali. Então, eles não estão fazendo nenhuma mudança astronômica. A única que fizeram, que não estou reclamando, foi uma mudança muito boa, foi sobre o Tempestade Risonha. O Duncan conheceu Lionel Baratheon logo no início, se tornou amigo, eles tiveram, uma interação muito legal, muito divertida. Mesmo o Dunk sendo de um nascimento mais baixo, sendo um cavaleiro andante, ele se mostrou sendo amigo do Dunk, mostrando pra ele um pouco sobre esse mundo de lords e tudo mais, chamando ele pra brincadeiras, pra festas que ele tem na tenda dele. E isso não tem no livro. Por quê? No livro, Lionel Baratheon só aparece no último episódio. No penúltimo pro último episódio da série, ele só ia aparecer ali. Ele não ia aparecer no início. Ele só aparece pra lutar contra a família Targaryen. Ah, por quê? Tem um motivo? Não, ele só quer arrancar sangue de um príncipe. Só isso. É divertido pra ele. Ele tá no tédio e quer arrancar sangue de um príncipe. Então, pra esse personagem, que vai ser muito importante, inclusive pro futuro do Dunk, não aparecer do nada, e a gente não ter nenhum apego a ele, os showrunners tomaram uma decisão maravilhosa, que é já ir incrementando ele desde o início. A segunda mudança que algumas pessoas que leram o livro acharam desnecessária foi a previsão que aquela bruxa fez pro Dunk e pro Egg. Primeiro, ela simplesmente chega neles, enquanto eles estão passeando ali pelas tendas e as barracas, comprando algumas comidas. Ela chega pro Dunk e fala, você vai ser mais rico que um Lannister. E fala pro Egg, você vai se tornar rei, mas você vai acabar morrendo em fogo, os vermes vão se alimentar das suas cinzas, e os seus amigos, as pessoas que estão ao seu redor, vão ficar felizes com a sua morte. Isso vai ser um baita de um spoiler, pro Egg. Quem não leu o livro, tá só na série, e talvez não conheça a história da casa Targaryen, não saiba, mas o Egg vai ser o Aegon V, o rei Aegon V, o sortudo, ou Aegon improvável, porque ele é o quarto filho do quarto filho. Tipo, ele nunca chegaria até o trono por métodos mais convencionais, tipo, não, esperar, porque vai que todo mundo morre, e aí ele se torna rei. Não, ninguém espera isso. Mas por que isso foi necessário? Eu acho que os showrunners não estavam confiando tanto na percepção de alguns fãs de ir juntando as pecinhas e descobrir que o Egg, na verdade, não era Egg, era Aegon. Então eles jogaram isso logo de cara pra olha, ele não é um garoto comum, presta mais atenção, pra ter certeza que as pessoas já descobririam esse segredo antes de ter a grande revelação. E enquanto ao Dunk, muitas pessoas não entenderam essa parte do você vai ser tão rico quanto Lannister. Primeiro, não é de forma literal. Ele não vai ser literalmente mais rico, vai ter ouro. Não. Ele vai se tornar um cavaleiro da guarda real, ele vai ser da guarda do Egg, mas ele não vai ter riqueza financeira. Ele vai ser rico em comparação ao Jaime Lannister, porque ele vai ser mais rico do que ele. No livro branco da Guarda Real, ele vai ter aproximadamente umas 4 páginas só falando dos grandes feitos dele. E nem tá falando dos feitos pequenos, tipo coisa que ele já fez para senhores menores. Não. É só nos feitos dele na Guarda Real. 4 páginas. Enquanto o Jaime só tinha uma página incompleta. E já que não mostra isso no livro Cavaleiro dos Sete Reinos, isso só é mencionado
nos próximos livros é bom para fazer a conexão, ajuda as pessoas que estão assistindo a fazerem a conexão entre Cavaleiro dos Sete Reinos e Game of Thrones. Agora que eu já falei das mudanças que aconteceram na série, eu vou falar do segredo do Dunk. Então, não, gente, ele não é um cavaleiro. Ah, mas como assim? Não é um cavaleiro? Sim, ele é o puro suco do cavaleirismo, óbvio. Ele é tudo que um cavaleiro deveria realmente ser. Defender os fracos, inocentes, tanto que foi assim que ele acabou no julgamento de Sete, porque ele defendeu a Tancelle. Então, sim, ele realmente é um cavaleiro, ele tem espírito de cavaleiro, mas ele não foi nomeado. O Sir Arlan não chegou a nomear ele cavaleiro. Ele fingiu ser um cavaleiro para poder entrar nas justas, entrar no torneio, porque era a única opção que ele tinha para sobreviver. Tanto que ele fica pensando muito nisso ao longo do livro, porque as únicas outras opções que ele tinha era se tornar um mercenário, porque um cavaleiro andante sem a honra e sem a sede por torneios e sua coragem se torna só um mero mercenário. Ou ele ia acabar se tornando um mendigo ou um ladrão, e ele não queria isso. Só que na série não mostra muito isso. Ele acaba se tornando um personagem muito recluso em relação a falar do passado dele com os outros, porque ele sabe, no fundo, que ele não é um cavaleiro de verdade, não foi nomeado, mas ele não fala isso abertamente. É mais fácil de perceber isso no livro, porque a gente está lendo os pensamentos do Dunk, mas na série não tem. Agora eu vou dar um spoiler, vou dizer o que vai acontecer no último episódio. Sinceramente, eu fiquei muito triste, eu realmente não esperava que isso fosse acontecer. Eu peguei esse spoiler mesmo sem querer através do TikTok, então quando eu vi as fanarts daquilo acontecendo, eu fiquei tipo, meu Deus, não pode ser o meu personagem favorito, só quem é bom acaba morrendo, quem não presta acaba saindo bem no final. Primeiro vamos falar dos times. Os times são o do Aerion, que tem como os lutadores, né, da justa, Príncipe Aerion, o Maker, que é o pai dele, o Daeron, que é o Príncipe Bêbado, 3 Cavaleiros da Guarda Real, que é o William Wilde, o Roland Cracknell, o Donald Valdocaso, que é aquele que disse que o pai era um pescador de caranguejo, e por último o Sir Stefan Fossway, que é o vira-casaca, traidor, talarico raspa-canela. E só pra constar, nunca foi intenção do Fossway lutar a favor do Dunk. Ele tinha sido chamado pelo Aerion desde o início. Tanto que quando ele fala pro Dunk, olha, não se preocupa, comigo aqui você não vai ficar sem ajuda, eu vou buscar outros aliados pra lutarem com a gente, já era de caso pensado, porque aí ia chegar o belo dia da justa, e não ia ter ninguém do lado do Dunk, porque a pessoa encarregada de buscar os outros lutadores estaria do outro lado. Então, se não fosse pelo Egg buscando, né, indo de porta em porta para falar com os lords, o Dunk não teria ninguém lutando do lado dele. No máximo, teria o primo do Lord Fossway, que acabou realmente lutando ao lado do Dunk. Foi feito cavaleiro pelo Lionel Baratheon e lutou ao lado dele. Agora vamos pro time do Dunk, que foi o time composto por Duncan, o Alto, o Príncipe Baelor, quebra-lanças, que foi, nossa, teve uma entrada maravilhosa na série. No livro não foi tão espetacular assim, na série foi uma entrada muito mais triunfal. Aí nós também temos o Lionel Baratheon, que na série tá lutando, 1, porque o Aegon chamou ele, e 2, porque ele é amigo do Dunk, mas no livro é só porque ele quer bater em algum príncipe Targaryen, não importa qual. Nós também temos o Raymond Fossway, que é primo do Stefan, um primo mais novo, que ele ficou com tanta raiva do primo que ele não quis usar o brasão normal da família, que é a maçã vermelha. Então, o que ele fez? Um trocadilho. Já que o primo dele sempre dizia, você não tá maduro o suficiente para ser cavaleiro, ele levou o escudo correndo em alguma das barracas do acampamento e pediu para pintarem por cima. Então, ao invés de ele usar a maçã vermelha dos Fossway, ele pintou uma maçã verde. Porque ele fala, é melhor não ser maduro do que tá bichado que nem meu primo. Aí, como os próximos cavaleiros, temos o Robin Riesling, também temos o Humphrey Brisbury, que é cunhado do Humphrey Harding,
Os dois são cunhados e lutam juntos. Esses dois foram os personagens que participaram da Batalha dos Humphrey, que foi nesse torneio, porque eles acabaram, né, durante as justas, sendo inimigos. Eles acabaram quebrando aproximadamente umas 9 ou 12 lanças juntos durante o torneio. Então, eles são ótimos cavaleiros, são bons lutadores, e por isso o Dunk ficou mais aliviado quando viu os dois no time dele. Agora vamos pra luta em si. Qual é a primeira coisa que acontece? Eles vão fazer como se fosse a justa normal do torneio. Você pegar aquela lança e eles contra o outro, pá, dá uma porrada no outro. Mas a primeira coisa que o Baylor fala, olha, o outro time tá usando lança de guerra, lança de combate. Que essa é uma lança é mais resistente, dá pra dar mais golpe, e tem a ponta de metal. Mas ela é mais curta, só tem 2 metros. Aí ele fala, não vamos usar essa. O Baylor diz, vamos usar a lança de torneio. Aí ele explica, porque pela lança de torneio ter 3 metros, ela vai alcançar os oponentes primeiro. Então tem mais chance deles acertarem os oponentes antes que o time do aéreo consiga chegar neles com a lança de combate. De início, até que é um bom plano. Só que a questão é que o Dunk é muito melhor com espada do que com lança de torneio ou de combate. Então, acaba tendo uns probleminhas que eu vou chegar lá depois. E o Baylor também dá a ideia de que, o meu irmão teve uma péssima ideia em chamar 3 cavaleiros da Guarda Real para lutar ao lado dele. Ele não imaginava que no seu time ia ter um príncipe. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lutar com os 3 cavaleiros da Guarda Real. Porque eu vou bater neles e eles só vão poder se defender. Eles não vão poder contra-atacar, não vão poder bater em mim por causa dos votos dele. Aí o Dunk fala, mas isso não é correto. Ele fala, não é correto, né? Mas vai ter que servir, a gente não quer morrer. Aí acontece a luta, nossa, é uma luta muito maravilhosa. Então eu vou só falar por partes pra não ficar muito longa. O Baylor vai até os cavaleiros da Guarda Real, consegue manter eles até o momento em que um deles se machuca e precisa ser retirado. Então, por causa disso, 2 cavaleiros da Guarda Real saem, porque um companheiro dele pega o cavaleiro ferido do chão e arrasta pra fora da arena. Aí o que acontece? O Maker vai pra cima do irmão, vai pra cima do Baylor e começa a bater nele. O Maker tá usando uma massa e batendo contra o irmão. E quando o Lord Lion Baratheon percebe o que tá acontecendo, ele vai ajudar o Baylor, e aí fica os dois lutando contra o Maker. E enquanto isso tá acontecendo, um dos Humphreys acaba se ferindo muito, e o outro acaba morrendo já de início, já cai ali na lama e já acaba morrendo. Com o tempo, o Humphrey que estava ferido, ele vai morrer dos ferimentos, ele não vai resistir. Enquanto isso, o Duncan tá lutando com o Aerion. E lembra que eu falei que ele é péssimo em justas? Então, o Aerion dá um porradão com a lança dele, corta o lado, se não me engano, esquerdo do Dunk. Então, ele fica muito machucado e acaba descendo do cavalo junto com o Aerion. E aí, eles vão pro combate com espadas. E aí o Dunk acaba ganhando. Só que, quando ele tá prestes a matar o Aerion, o Maker tenta impedir, mas não consegue, é impedido pelo Baylor. Então, um Dunk não consegue matar o Aerion, porque ele é uma boa pessoa, ele não consegue matar. Aí ele fala, se rende. Aí o Aerion fala, só que ele sussurra, tá bom, me rendo, desisto. Então, quando o Dunk vai sair achando que, ganhei, o Aerion vai pra cima dele e tenta matar ele de novo. Aí o Dunk dá um porradão nele com o escudo e arrasta ele pelo pé até aquele palanque, aquele lugar alto onde os lords estão sentados e fala, vai, fala pra eles, fala o que você me falou. Aí o Aerion fala, tá bom, me rendo. Aí pronto, Dunk ganhou, né, o Aerion não sustentou, quis arrumar uma treta e não aguentou, peidou na farofa, e aí o Dunk ganhou. Só que o Dunk, muito machucado, ele é levado pra uma sala pra ser cuidado, tirarem as armaduras dele, e ele não tá aguentando, tá quase desmaiando. E os amigos dele, que é o Fossway, o Raymond Fossway, e o Egg vão lá pra tirar a armadura dele e ajudar ele. E o Baylor vai logo atrás, falando, a gente precisa de mais cavaleiros como você no reino. Aí o Dunk, já todo atordoado, quase morrendo, fala pro Baylor, eu sou seu cavaleiro, tô a seu serviço. Aí fica repetindo isso. E o Baylor fica feliz. Ou seja, naquele tempinho ali, o Baylor praticamente estava chamando o Dunk para ser um guarda dele, para ser uma espada ou escudo juramentado da família real.
Só que nesse momento acaba acontecendo um problema. Sabe aquelas cenas de filme onde, nossa, a guerra acabou, os mocinhos venceram, mas aí um dos aliados do mocinho, sei lá, põe a mão em alguma parte do corpo, aí ele tá meio atordoado, aí quando ele tira a mão tá toda cheia de sangue? Então, foi mais ou menos isso que aconteceu. O Baylor começa a ficar todo dormente, não começa a falar coisa com coisa, aí meio que dá uns tropeços. Aí percebe que no capacete dele, na parte de trás, tá muito amassado. Então, tentam ajudar a tirar. Aí, tanto o Raymond Foster ajuda, quanto o outro amigo do Dunk, que foi o cara que fez a armadura dele, sim, eles se tornam um pouquinho amigos, ele vai ajudar o Baylor também. Aí os dois puxam o capacete do Príncipe Baylor e percebem que parte do crânio dele, na parte de trás, saiu. Eles ficam em pânico. Na hora o Baylor leva a mão até a cabeça e ele sente simplesmente o cérebro. E desmaia. E o Dunk, mesmo todo atordoado, ele vai e segura o príncipe e fala, levanta, levanta, tenta acordar. Mas não adiantou. Aí o príncipe acabou morrendo. Então, depois disso, né, depois de ter ganhado, o Dunk simplesmente volta para aquela árvore onde ele estava dormindo com o Egg. Ele já tá todo meio desistindo da vida, já tá muito abalado pelo que aconteceu, porque pessoas boas morreram só pra salvar ele, pra impedir que ele fosse culpado e mutilado pela Aerion. Aí ele pensa, né, já era, não tem o que fazer, não sei se eu vou continuar com isso, até que cavaleiros da Guarda Real chegam pra falar com ele e falam, olha, o príncipe quer falar com você. A gente já pensa, vou morrer de qualquer jeito. Só que aí o Maker vem e fala, os deuses são cruéis, né? Aquele discursinho, tipo, ele tá muito abalado pelo que ele fez com o irmão, ele não se lembra direito do golpe que matou ele, mas diz que vai ter que carregar isso pro resto da vida, e que pro resto da vida vai ter que escutar as pessoas falando que ele realmente quis matar o próprio irmão. E o Duncan também teria que escutar que ele foi o culpado pela morte do príncipe Baylor Quebra-Lança. Então, ele diz que, se ele quiser, ele pode se tornar, né, um soldado, um cavaleiro, lá no Solar de Verão, que é onde o Maker mora com os filhos. E dessa forma, o Egg poderia continuar a ser escudeiro dele. Aí o Dunk meio que dá um chega pra lá nele falando, pois é, muito conforto. Tenho certeza que o Aerion nunca comeu uma carne dura, né? Tenho certeza que o seu outro filho mais velho também nunca precisou dormir sobre o relento. Tipo, seus filhos foram mimados e por causa disso eles não valem nada. Então, se é pro Egg ser meu escudeiro, eu vou ser um cavaleiro andante e vou ensinar ele a agir da forma correta. Então não tem muito o que fazer, o Maker só tá muito abalado, ele simplesmente dá o braço a torcer pro Dunk e deixa o Egg ir com ele. E depois disso, o Egg fica super feliz, claro, porque o Dunk venceu e também porque ele vai poder voltar a ser escudeiro, o Dunk. E com isso, o Dunk fala, por que a gente não vai lá pra Dorne, né? Então os dois vão viajar lá pra Dorne, porque a Tancelle tá lá. E ele tem esperança de acabar se encontrando com ela. E essa é a primeira história dessas novelinhas. Eu pretendo fazer mais vídeos falando sobre as segundas novelas, tá? Se vocês quiserem, deixem seu like e coloquem nos comentários, tá? Obrigado por ter assistido até aqui e para mais conteúdo literário, siga o canal Betavel.